Desistir não é uma opção. Por Ayrton Senna. Você já pensou em desistir? Já sentiu aquela pressão invisível tentando te parar? Aquela voz que diz, não vai dar certo, você não é capaz. Eu ouvi essa voz, muitas vezes. Mas eu aprendi uma coisa. Essa voz mente. Eu sou Ayrton Senna. E estou aqui para te lembrar de uma verdade que pode mudar o rumo da sua vida. Desistir não é uma opção. Desde pequeno, com um volante nas mãos e o coração acelerado, eu entendi que vencer não era só sobre chegar na frente, era sobre resistir, acreditar, insistir. Era sobre continuar quando tudo em volta dizia para parar. Você sabe o que é acordar todo dia com uma meta, um sonho, um ideal, e mesmo assim ser desacreditado? Eu vivi isso, na chuva, no calor, com o carro falhando, com as críticas pesando nos ombros. Mas nada disso me impediu, porque eu não pilotava só com as mãos, eu pilotava com a alma. E é isso que eu quero te dizer hoje. Você tem algo dentro de você que ninguém pode medir, nem seu chefe, nem sua família, nem os números da sua conta bancária. Essa força que está aí, escondida entre as suas dúvidas, é o seu motor interno. O mundo lá fora vai te testar, vai te dar motivos para desistir, vai fazer você duvidar de si mesmo. Mas o verdadeiro campeão não é o que vence todas, é o que não para de lutar. Você pode cair, pode errar, pode se sentir perdido, mas não pare, porque toda curva difícil na sua vida, toda pista molhada, toda largada que parece injusta, é exatamente onde você vai provar quem você é. Eu lembro daquelas voltas no limite, onde o carro parecia não aguentar, e eu dizia para mim mesmo, vai, continua, você consegue. Hoje, eu quero que você diga isso também. Repita comigo, agora com fé. Eu continuo. Eu continuo. Você não precisa ver o final da pista. Você só precisa dar o próximo passo com coragem. Não importa se hoje você está com medo, com dor ou cansado. O que importa é que você está aqui. Está ouvindo essa mensagem. Está vivo. E isso já te torna vencedor. Acredite, os campeões não são feitos nas vitórias. Eles são moldados nas quedas, nos bastidores, no silêncio. São forjados nas madrugadas em que ninguém aplaude. Mas mesmo assim, eles continuam. Se você tem um sonho, um objetivo, uma missão, você não pode abandonar agora. Não é no meio da corrida que se larga o volante. É no final que se comemora. A vida vai tentar te frear, mas você precisa aprender a acelerar com sabedoria, com equilíbrio, com propósito. Sabe o que me guiava quando tudo parecia impossível? Uma convicção inabalável de que Deus me deu um dom e eu não podia desperdiçá-lo. Você também tem esse dom, talvez ainda não tenha descoberto, mas ele está aí, dentro de você, esperando que você decida usá-lo. Não importa de onde você veio, não importa o que disseram sobre você, o que importa é o que você acredita sobre si mesmo. E eu acredito em você, mesmo sem te conhecer, porque eu sei como é estar no limite e continuar. Essa é a diferença entre os que sonham e os que realizam, os que param e os que avançam. Então prometa para si mesmo hoje. Desistir não é uma opção. Prometa que você vai lutar por aquilo que acredita, que vai continuar, mesmo quando ninguém mais entender sua jornada, que vai se levantar sempre que cair. Porque no final, quando a bandeira quadriculada da sua vida for erguida, não vão lembrar de quantas vezes você falhou. Vão lembrar de como você nunca parou. Essa é a marca de um campeão. Essa é a sua marca. E eu estou aqui para te lembrar disso. Eu sou Ayrton Senna. E hoje, mais do que nunca, eu acredito que a sua corrida está só começando. Sabe o que mais me ensinou a vencer? A dor. Sim, a dor. Porque é nela que você descobre o quanto você realmente quer aquilo. Quando tudo está contra, quando tudo falha, quando tudo machuca, é nesse momento que a sua essência grita. Muitos pensam que vencer é sorte, mas não viram os dias de treino exaustivo, as noites em claro, as vezes em que fiquei em silêncio, encarando o céu e perguntando: será que eu vou conseguir?
E a resposta sempre vinha, não de fora, mas de dentro. Você não precisa que o mundo acredite em você. Você precisa acreditar. Enquanto seus pés estiverem firmes no chão e sua visão estiver clara, você tem tudo o que precisa. A vitória começa no pensamento. Se você pensar que pode, então você já está na frente de milhares que nem tentaram. Mas se você pensar que não dá, você mesmo se desclassifica. Quantas vezes eu ouvi que não dava? Senna é muito jovem. Senna arrisca demais. Senna é só emoção. E sabe o que eu fiz? Eu transformei essas palavras em combustível. Você precisa aprender a fazer o mesmo. Transformar críticas em impulso. Transformar o medo em foco. Transformar a insegurança em estratégia. Não espere o momento perfeito. Crie o momento. Com suas mãos. Com sua coragem. Com sua atitude. A vida não vai te dar troféus de graça. Ela vai te testar até o limite. E só então ela vai te perguntar: você ainda quer isso? E sua resposta tem que ser clara: sim, eu quero. Não porque é fácil, mas porque vale a pena. A sensação de cruzar a linha de chegada sabendo que você deu tudo de si não tem preço. É o tipo de conquista que ninguém pode tirar de você. Ela mora na sua alma. Ela molda quem você é. E mesmo se o mundo inteiro se esquecer de você, você vai lembrar. Vai lembrar que não desistiu. Vai lembrar que deu mais uma volta quando todos pararam. Vai lembrar que você foi fiel ao seu sonho. E isso é ser campeão. Por isso, hoje, olhe para sua vida, para sua história, para tudo que você já passou. E entenda, você não chegou até aqui para desistir agora. Se fosse para desistir, você nem teria começado. Você já enfrentou batalhas demais para parar agora. Já chorou, já caiu, já recomeçou tantas vezes que desistir seria desonrar tudo isso. Então levante a cabeça, respire fundo e diga mais uma vez com força: eu continuo, eu continuo. Porque você não é fraco, você só está cansado. E descanso não é desistência. Descansar é se preparar para o próximo passo. O que você viveu até agora foi só o treino. Agora começa a corrida de verdade. E o mundo vai ouvir falar de você. Não porque você teve sorte, mas porque você teve coragem. Coragem de não parar. Coragem de ser quem você nasceu para ser. Eu sou Ayrton Senna. E se eu pudesse te olhar nos olhos agora, eu diria: não importa o que esteja acontecendo. Desistir não é uma opção. Nunca foi. Nunca será. Você já se perguntou o que realmente separa um campeão dos outros? Não é o talento, não é o dinheiro, não é a sorte, é a mentalidade. Quando você entende que perder faz parte do caminho e que cada queda te ensina algo que a vitória não ensina, você se torna imbatível. Você para de fugir da dor e começa a usá-la como bússola. Você para de buscar o caminho fácil e começa a construir o seu próprio caminho. No automobilismo, a pista muda a cada volta. Uma curva que parecia fácil, de repente se torna traiçoeira com a chuva. O carro responde diferente. O vento muda. A tensão aumenta. E é nesse momento de incerteza total que o piloto revela quem ele é. A vida é a mesma coisa. Você está em uma pista que muda constantemente. E não adianta reclamar do tempo, do carro, dos outros pilotos. Você precisa adaptar. Você precisa focar. Você precisa continuar. Em 1991, no Grande Prêmio do Brasil, eu estava exausto. Naquela corrida, o câmbio do meu carro quebrou. Eu terminei as últimas voltas só com a sexta marcha funcionando. Meu corpo gritava de dor. Meu braço quase não mexia. Mas eu não parei. Sabe por quê? Porque naquele momento eu entendi que vencer não era só ultrapassar a linha de chegada. Era ultrapassar a mim mesmo, meus limites, meus medos, minhas dores. E você também pode fazer isso. Talvez o seu carro esteja falhando agora. Talvez você esteja lutando com o mínimo que te restou. Mas ainda assim, você pode vencer. Não porque tem tudo, mas porque dá tudo. E essa é a diferença entre quem sonha e quem realiza. Todo mundo quer chegar no topo, mas poucos estão dispostos a pagar o preço. A lidar com a solidão, com a crítica, com o sacrifício.
Aqueles que permanecem firmes, esses mudam o mundo. E sabe de uma coisa? Você tem esse poder. Você só precisa se lembrar disso. Você só precisa se reconectar com quem você realmente é. Você não é o fracasso que viveu. Não é a rejeição que sofreu. Não é a dor que te machucou. Você é a escolha que faz hoje. E se a sua escolha for continuar, nada vai te parar. Eu aprendi isso dentro de um carro a mais de 300 km por hora. Mas você pode aprender agora, aí onde está, na sua casa, no seu trabalho, na sua luta diária. Basta decidir. Basta repetir com verdade. Eu continuo. Eu continuo. Não porque está fácil, mas porque vale a pena. Você tem um legado para construir. Tem gente que vai se inspirar em você. Tem pessoas que vão olhar para a sua vida e encontrar forças para não desistir. Você entende o tamanho disso? A sua superação pode mudar destinos. A sua resistência pode salvar alguém. A sua história pode ser farol para quem está no escuro. Mas para isso, você precisa continuar. Não seja o tipo de pessoa que vive de quase. Quase tentou. Quase venceu. Quase acreditou. Não. Você nasceu para viver por inteiro. Com intensidade. Com entrega. Com verdade. E quando a dúvida bater, porque ela vai bater, você olha para dentro e se lembra. Você não está sozinho nessa corrida. Mesmo quando ninguém te aplaude, o céu inteiro te assiste. Mesmo quando ninguém entende sua dor, Deus entende. Mesmo quando você não vê saída, há uma saída. E ela começa com uma decisão: continuar. Você pode não controlar o tempo, os ventos, os outros, mas você controla a sua resposta. E quando a sua resposta for coragem, o universo inteiro se alinha a seu favor. Eu aprendi isso com suor, lágrimas e oração. E você pode aprender agora sem precisar perder tanto tempo. Não espere mais. Não adie mais. A sua virada começa no instante em que você decide que desistir não é uma opção. Você já percebeu como a maioria das pessoas desiste pouco antes da vitória? É impressionante. Elas caminham, lutam, persistem por um tempo, mas aí surge um obstáculo mais duro, uma crítica mais agressiva, um resultado que demora, e então param. É como se estivessem a 2 passos da linha de chegada e decidissem voltar. Sabe o que eu fazia nessa hora? Eu acelerava, porque eu sabia que quanto mais difícil ficava, mais perto eu estava do meu objetivo. As maiores vitórias da minha vida vieram depois das piores tempestades. Depois de dias em que eu queria gritar, sumir, fugir. Mas eu não fugi. Eu permaneci. Você precisa entender isso. A dor não é o fim. Ela é o portal. Um aviso de que você está atravessando a zona do conforto e entrando no território dos fortes. E a maioria não consegue atravessar esse portal. Mas você consegue, porque você não está aqui por acaso. Você não está ouvindo isso à toa. Você foi escolhido. Escolhido para ser exemplo, para ser força, para ser farol. E não importa o quanto te digam que não dá, que você não vai conseguir, o que importa é o que você responde para si mesmo, no silêncio do seu coração. Tem gente que vai rir dos seus sonhos. Tem gente que vai duvidar da sua capacidade. Tem gente que vai torcer para você fracassar, mas nenhum deles define quem você é. Só você tem esse poder. Eu não precisei que o mundo inteiro acreditasse em mim. Bastou que eu acreditasse. No kart eu era só mais um garoto. Na Fórmula Ford, só mais um piloto tentando um lugar. Na Fórmula 1, muitos duvidaram da minha emoção, da minha ousadia, da minha fé. Mas eu segui em frente. Eu nunca parei por causa da opinião alheia. E é isso que eu quero te ensinar hoje. Não deixe que a dúvida dos outros apague a certeza que queima dentro de você. Você tem um chamado. Você tem um propósito. E não é qualquer obstáculo que vai te parar. Acredite. Se você continuar, você vai surpreender muita gente. Mas acima de tudo, vai surpreender a si mesmo. Porque dentro de você existe uma força que ainda nem foi totalmente revelada. Um poder que está esperando você dar o comando "eu vou". E quando você diz "eu vou", o mundo muda. A vida abre caminhos, as portas se alinham, as pessoas certas aparecem, mas só depois que você decide, não antes. Ninguém acende os faróis se o carro ainda está parado.
É quando você gira a chave da ação, da decisão, da fé, que tudo começa a funcionar. Então hoje, agora, do jeito que você está, mesmo que cansado, mesmo que ferido, mesmo que confuso, diga para você mesmo: eu continuo. Eu continuo. Você não precisa de garantias, precisa de coragem. E se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque essa coragem já está nascendo aí dentro. Você está mais forte do que imagina, mais preparado do que pensa, mais perto do que parece. E se o medo tentar te parar, lembre-se do que eu te disse. Os campeões não são os que vencem fácil, são os que continuam, mesmo quando está difícil. Você é um desses. Não deixe o barulho do mundo calar o som da sua verdade. Você nasceu para correr, para conquistar, para inspirar. E por mais que doa, desistir não é uma opção. Você sabe o que eu mais ouvi na vida? Isso é impossível. Você está indo longe demais. Você devia parar. Mas a cada vez que me diziam isso, eu sentia algo dentro de mim crescer. Era como se o impossível me desafiasse, como se a dúvida fosse um convite para mostrar quem eu realmente era. E deixa eu te contar uma verdade que ninguém fala. O impossível só é impossível até alguém provar o contrário. E esse alguém pode ser você. Você pode ser a primeira pessoa da sua família a vencer, a quebrar ciclos, a mudar histórias, a provar que é possível ir além, mesmo quando tudo aponta para o fracasso. Mas para isso, você vai ter que suportar pressões que os outros evitam. Vai ter que andar por caminhos onde poucos têm coragem de pisar. Vai ter que levantar depois de quedas que fariam muitos desistirem. Mas vai valer a pena. Eu lembro de cada corrida em que fui desacreditado, de cada ultrapassagem que parecia impossível, de cada milésimo de segundo que fez a diferença entre o topo e o nada. E sabe o que sempre me guiava? A clareza de propósito. Eu não corria por dinheiro, não corria por fama. Corria porque aquilo me movia por dentro, porque aquilo me fazia sentir vivo. Você precisa encontrar isso na sua vida. Aquilo que te faz esquecer do tempo, aquilo que mesmo com medo você faz, aquilo que mesmo cansado ainda te dá energia. Quando você encontra seu propósito, você se torna imparável. Não importa quanto tempo demore, quantas vezes você fale, quantos digam que você não vai conseguir. Você sabe por quê? Porque quem tem propósito tem direção. E quem tem direção não se perde. Você pode até errar o caminho, mas não vai errar o destino. Eu não quero que você apenas escute essa mensagem. Quero que você sinta ela no peito, que você a leve com você nos momentos de dúvida, nos momentos em que a vontade de desistir for maior do que a força para continuar. Lembre-se, essa força já está aí. Você só precisa ativá-la, e ela se ativa com uma escolha. Escolha continuar, escolha lutar, escolha acreditar. Mesmo sem garantias, mesmo sem aplausos, mesmo sem certeza de nada. É assim que os gigantes se formam, na escuridão, no silêncio, na persistência. Hoje talvez você esteja vivendo sua pior fase, talvez tenha perdido pessoas, talvez esteja sem dinheiro, sem energia, sem apoio, mas se tem algo que ninguém pode tirar de você, é a sua vontade de vencer. E enquanto ela existir, você ainda tem tudo. Não subestime a força de um coração que se recusa a parar. Foi assim que eu venci. Foi assim que me tornei lenda. Foi assim que deixei uma marca. E você pode deixar a sua. A sua história pode ser inspiração para milhares. A sua dor pode ser transformada em força. A sua derrota pode virar testemunho de vitória. Mas só se você não parar agora. Promete isso para si mesmo? Então fala em voz alta. Eu continuo. Eu continuo. E repete quantas vezes for preciso, até essa frase se tornar parte de quem você é, até ela te mover nos dias difíceis, até ela se transformar na sua verdade. Você não precisa fazer tudo hoje, mas precisa continuar andando, passo por passo, volta por volta, respiração por respiração. Foi assim que eu cheguei onde cheguei, e é assim que você vai chegar onde nasceu para estar. Não tenha medo de errar. Tenha medo de não tentar, porque a única coisa pior que fracassar
É viver imaginando como teria sido se você tivesse insistido. Não viva com esse arrependimento. Viva com coragem. E quando tudo parecer demais, lembre-se, a última volta é sempre a mais difícil, mas é nela que você cruza a linha da vitória. Você chegou até aqui, isso já diz muito sobre você. A maioria para no meio, a maioria não aguenta o processo, mas você está aqui, firme, ouvindo até o fim. Sabe o que isso mostra? Você tem algo diferente, algo que muitos perderam pelo caminho, algo que não se compra, não se ensina, não se finge. Fome, fé, foco. Esses 3 combustíveis são o que movem um campeão. E mesmo que ainda não se sinta você é. Sabe por quê? Porque o campeão não nasce no pódio. Ele nasce na decisão de não desistir quando ninguém mais acredita. Ele nasce no momento em que escolhe seguir, mesmo sem garantias. Ele nasce quando entende que a corrida não é contra os outros, mas contra ele mesmo. Contra a versão preguiçosa, a versão medrosa, a versão cansada. E essa, meu amigo, essa é a batalha mais difícil de todas, porque ela acontece todos os dias, dentro da sua mente, dentro do seu coração. E só você pode vencê-la. Você precisa entender isso. A diferença entre quem realiza e quem assiste os outros realizarem é a capacidade de continuar quando tudo diz para parar. E por mais que digam que você está ficando louco, por mais que ninguém veja o que você vê, continue. As melhores ideias, as melhores histórias, as melhores vitórias nascem da loucura de quem se recusou a desistir. Pensa comigo. Quantas vezes você já pensou em parar? Quantas vezes já disse, eu não aguento mais? E mesmo assim, você continuou. Mesmo sem forças, você foi. Mesmo com medo, você se levantou. Isso é força, isso é fé, isso é coragem. E essa coragem você precisa cultivar todos os dias. Como? Com pequenos atos, pequenas decisões, pequenos avanços. Você não precisa fazer algo grandioso agora, só precisa continuar fazendo o que é certo. A cada dia, um passo. A cada passo, mais perto. A cada queda, um aprendizado. E a cada aprendizado, uma versão mais forte de você se forma. Essa versão é a que vai cruzar a linha de chegada. É a que vai olhar para trás e dizer, valeu a pena, cada dor, cada lágrima, cada tentativa. Mas hoje, agora, você precisa decidir. Vai parar aqui ou vai fazer parte daquele grupo pequeno, raro, corajoso, que vai até o fim? Eu acredito que você vai até o fim. Porque se você chegou até aqui comigo, tem algo dentro de você clamando por mais. Esse vídeo não é só um vídeo, é um espelho. Um espelho onde você está vendo o que talvez tenha esquecido. Você nasceu para vencer. Não pela força, não pelo dinheiro, mas pela determinação, pela constância, pela paixão que carrega no peito. Sabe qual foi o maior ensinamento que a pista me deu? Que não importa quantas voltas eu esteja atrás, enquanto o motor estiver ligado, a corrida ainda está viva. E o seu motor está ligado. Seu coração está batendo. Seus sonhos ainda existem. Então, por favor, não pare. Por tudo que você já viveu. Por tudo que ainda vai viver. Por todos que vão se inspirar em você. Por todos os que ainda nem sabem, mas vão se levantar vendo a sua jornada. Continue. Não porque é fácil, mas porque é certo. Porque é digno. Porque é o que os campeões fazem. E você é um deles. Agora respira fundo. Faz silêncio dentro de você. E ouve essa frase com o coração aberto. Desistir não é uma opção. Repete comigo, com verdade. Eu continuo. Eu continuo. Se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal, curta esse vídeo e continue esse movimento. Estamos juntos nessa jornada da virada. Até o próximo vídeo.